Atenção, hoje o tema é para machucar os incrédulos, especialmente a geração de nutricionistas novos, que acredita tanto na armadilha do LDL a ponto de defender uma margarina contra uma manteiga, porque usam um artigo científico que só diz balela. Não existe nenhum documento que associe LDL elevado ou colesterol alto à morte cardíaca. Isso é farsa. Até 1980 e 85, era comum um médico abrir um colesterol e aceitar normal até 300. Em 1995, lançaram as estatinas e os artigos científicos relacionando morte cardíaca à estatina. Baixou o colesterol para 250. A maior causa de morte no planeta é a doença cardíaca. Baixaram de 300 para 250, depois baixaram para 210, depois baixaram para 190 e agora vão baixar para 170. Estão salvando vidas ou vendendo remédio? Sempre foi assim. Primeiro se cria o medo de algo, aí depois se traz a solução, que é uma medicação. Sempre foi assim na história da humanidade, especialmente essas armadilhas da indústria farmacêutica, conduzidas pelos seus traficantes, nós médicos. Sim, senhora. Sim, os médicos são os maiores entusiastas dessa porcaria toda. Quando um médico não entende a causa de uma formação de uma placa de ateroma, ele realmente não raciocina quando ele acredita que é o número do colesterol que vai determinar se vai entupir ou não uma artéria. Então você imagina um tubo de uma artéria, fluindo tudo por lá, células, hormônios, vitaminas, e o colesterol, que pegou a fama de maldoso, de malvado. Colesterol é fundamental à vida, é essencial à vida. Não há vida sem colesterol, para ter uma ideia. Não há produção de hormônios, não há síntese de ácidos graxos, não há formação de bile. Se o colesterol fosse ruim como querem fazer parecer, por que o corpo humano produz desde a sua essência? Nós produzimos colesterol porque precisamos de colesterol para fazer toda a camada, todo o ciclo da esteroidogênese. Se você jogar no Google, toda a formação de todos os hormônios esteroidais sexuais, pregnenolona, progesterona, cortisol, DHEA, testosterona, estradiol, estrógeno, progesterona, todos eles são feitos a partir do colesterol. Tirar teu colesterol é tirar tua força e tua energia, e especialmente a sua força masculina, quando derruba a sua testosterona. Deve ser essa a armadilha que estão preparando para o planeta, né? Afinal de contas, a masculinidade é tóxica, né? Bom mesmo é deixar o planeta protegido por um monte de pessoas sem masculinidade, né? Você tivesse dois times, um masculino e outro sem masculino, e tivesse que se defender, qual time você escolheria para te defender? O masculino ou menos masculino? Eu não vou nem entrar nessa discussão. Vamos voltar para o colesterol, né? Porque nem todos estão preparados para essa armadilha, que é enfraquecer o homem, a masculinidade, o planeta, a proteção e tornar toda a sociedade vulnerável aos desejos da Matrix. Quem acompanhou veio, quem não acompanhou não vou desenhar. Como eu dizia, fundamental e essencial a formação de todos os hormônios esteroidais, a formação, a síntese da vitamina D, a formação de ácidos biliares e digestão de gordura. Sem colesterol não há vida. A ideia ainda é de que, dependendo do número de colesterol que anda dentro da sua artéria, um número, eles estão em busca de um número até hoje, tem um número que não vai entupir a artéria. Então eles estão lá de 300, 250, 190, 170, e o que continua sendo a maior causa de morte no planeta são as doenças cardíacas. Então, isso nunca salvou vidas. Isso absolutamente nunca salvou vidas. A ideia é de que existe um número que, a partir de um determinado número que eles estão procurando, vai começar a entupir as artérias, e aí existe uma busca insana para se baixar o colesterol de todo mundo. Isso é a maior mentira e farsa da saúde. A formação das placas está associada à inflamação no corpo do indivíduo e ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo é quando o indivíduo está submetido a um ambiente de estresse, não dorme, fuma, bebe, é sedentário, um estilo de vida ruim, se alimenta mal e não produz e tampouco consome antioxidantes o suficiente para equilibrar a liberação de radical livre que ele tem sob esse estresse que ele vive. Sim, porque viver um estilo de vida ruim, sedentário, se alimentando mal, dormindo mal, isso gera estresse ao corpo. Esse estresse oxidativo tem que ser compensado por radicais livres, que estariam presentes numa boa alimentação, ricas em hortaliças, frutas, vegetais, que a pessoa possivelmente não come e tampouco suplementa. Então há um desequilíbrio
Isso gera um estresse oxidativo. E a inflamação é o que todos vocês conhecem, que eu falo aqui há anos. Então é esse ambiente inflamatório com estresse oxidativo que vai gerar a formação das placas. Então eles acreditam que dentro de um tubo de uma artéria, dependendo do número que vai grudar, nunca foi o colesterol que gruda nas placas, forma as placas. São as artérias que estão inflamadas, a camada íntima da artéria, a artéria tem 3 camadas, externa, média e íntima. A camada íntima da artéria está inflamada, porque o indivíduo é inflamado. Agora, nesse tubo, com a camada íntima inflamada, colesterol de 300, de 200 ou de 100 vão aderir e formar as placas ateromatosas. Quem faz a adesão e a formação da placa é a artéria, a camada íntima inflamada, que vai agregando e juntando o colesterol. Não é a quantidade de colesterol. Como ninguém quer entender a causa, é uma medicina da indústria farmacêutica, o que se tem na ideia, independente da inflamação? Abaixa o colesterol que salva. Não salva. Se está inflamada a artéria, vai aderir independente do número do colesterol. Eu vou te dar um exemplo, tá? Então, uma mulher magra, não necessariamente atleta, nem muito magra, mas saudável, pratica exercícios, dorme bem, se alimenta bem, cuida bem da vida, faz o melhor que pode, sabe que não vive com comorbidades, está vivendo uma boa qualidade de vida, como muitos de vocês, e aí foi no cardiologista e o colesterol dela estava 280, né? O HDL dela excelente, 50-60, um LDL ali de 150 e um triglicérides de 50, você percebe que a pessoa, e uma insulina baixa, então você percebe o que com isso? Que o colesterol é um pouco elevado, mas não é às custas do consumo de açúcar, porque o triglicéride é baixo, a insulina é baixa. Então, é um colesterol LDL elevado pelo consumo do ovo, da manteiga, do abacate, do azeite, de tudo que é saudável. Aí o Zezinho também foi lá no mesmo médico. Desculpa, ainda estamos na Dona Maria. Aí a Dona Maria, conversando com o cardiologista, falou, não, você vai tomar um remédio para o colesterol. Mas doutor, eu sou saudável, eu pratico exercício, eu não tenho nenhum problema. Você tem que tomar um remédio para o colesterol. E dá o remédio para a Dona Maria. A Dona Maria se recusa e não toma. Aí o Zezinho, logo depois, entra na consulta. 140 quilos, sedentário, junk food, etilista, tabagista, ingrato, não para de falar porcaria, vive reclamando, tinha uma energia frequencial ruim. Foi no médico, o cardiologista, o colesterol dele estava 300, 290, parecido com o da Dona Maria. Só que o médico não entendeu a diferença. A insulina do Zezinho é 28, o triglicéride do Zezinho é 300. O médico trata esse Zezinho igual a Dona Maria e passa o mesmo remédio para ele. Pois bem, 90 dias depois eles voltam para o mesmo cardiologista, o profissional conversa com eles, a Dona Maria entra primeiro. O colesterol da Dona Maria continua o mesmo, 280, alguma coisa lá, com triglicéride baixo e tudo, e ela disse que se recusou a tomar. O médico fica bravo e diz que não quer mais atendê-la. Dona Maria vai embora chateada. O Zezinho entra no consultório com o colesterol dele 150. 150 agora o Zezinho. Mas a insulina do Zezinho continua 27. O triglicéride do Zezinho subiu para 400, porque agora ele está bebendo um pouco mais. E o sono, e o estresse, a atividade e os exercícios do Zezinho continuam igual. Mas o médico está feliz com o Zezinho. Ele diz para o Zezinho que agora você está legal. E o Zezinho vai embora para casa feliz. Então a Dona Maria, que se cuida e é saudável, está triste porque o médico assustou ela. E o Zezinho agora está tranquilo porque ele pode viver essa vida de merda, fazendo tudo errado, porque o cardiologista abençoou ele, né? Porque afinal de contas o exame ficou bom. Deixa eu te contar uma coisa, Dona Maria vai viver muito, o Zezinho vai morrer logo logo. Só que o Zezinho não vai voltar para reclamar com o médico. E aí vai ficar assim, histórias de milhares de pessoas acontecendo por aí. Estão tratando e maquiando exames, mas não estão tratando os pacientes. Porque se você pega o Zezinho e só dá o remédio para baixar o colesterol, você não fez nada para o Zezinho, você só maquiou e tratou o exame. O Zezinho continua uma bomba atômica prestes a explodir. E a Dona Maria, que continua praticando exercício, fazendo jejum, insulina baixa, escolhendo bem a alimentação e comendo gorduras saudáveis e tem um colesterol um pouco elevado, está um pouco assustada porque o cardiologista a assustou. Mas depois a Dona Maria assistiu um stories e ficou mais calma. Ela entendeu que ela está certa e que está tudo bem e que há uma falta de consenso na saúde. É um consenso comum dentro da cardiologia, né? Pra você ter uma ideia, a American Heart Association, a AHA, é ela quem recebe dinheiro da Becel para dizer que margarina é saudável. Como aumentou muito nos últimos 40 anos a incidência de morte cardíaca, o que encontraram em comum neles era o colesterol alto. Aí a única coisa que fizeram associação era que o colesterol era o marcador causador da doença. Erroneamente tratando o colesterol, evitariam a doença. Mas não é. É estilo de vida. É inflamação.
É estresse oxidativo. São escolhas diárias, erradas, ruins, diárias, em médio, longo prazo, de forma silenciosa, subclínica e crônica. Esse adoecimento, esse estilo de vida vai gerar o adoecimento. E um dos fatores é a elevação do colesterol. Mas não é isso que causa tudo. Isso é só uma das coisas que está acontecendo. O que realmente está de pano de fundo, causando todo o adoecimento, e muito mais do que as placas, uma série de outros adoecimentos nesse indivíduo, é o estresse oxidativo e a inflamação crônica silenciosa, que parece que a classe médica não quer ouvir, porque senão vai entender que nenhum remédio da indústria farmacêutica vai tratar isso. Para completar um pouco, para você entender melhor, o colesterol tem um colesterol bom e o colesterol chamado ruim LDL. Mas existem dois tipos de LDL, subtipo A e B. Tem um A, cujo LDL é grande e leve e não entope a artéria. Sabe de onde vem esse LDL? Do abacate, do azeite, do ovo, da manteiga. E tem um LDL que chama LDL oxidado. LDL oxidativo, um LDL que foi oxidado pelo seu fígado, pelo seu consumo de açúcar, de álcool, farináceos e ultraprocessados. Então, quando o seu fígado produz um LDL oxidado do açúcar, esse LDL é pequeno e denso. Esse tipo de LDL é que participa das placas de formação de placas ateromatosas. Então, esse LDL vem acompanhado de insulina, de triglicérides, de outros marcadores, porque o LDL pequeno e denso da oxidação tem que ter alto consumo de açúcar para isso. Quando você vê um LDL alto e vai olhar no resto e vê um triglicéride baixo, você fala, esse indivíduo não tem um LDL alto porque está consumindo álcool, açúcar, 2 litros de suco de refrigerantes ou suco de laranja. Ele está produzindo o LDL do consumo do alimento. Já o consumidor de açúcar, de álcool, de porcaiada toda, né, ele oxida um LDL. Esse LDL pequeno denso, ele é da formação. E normalmente quando o colesterol vem um LDL alto, acompanha triglicéride alto e uma série de outros fatores altos. É isso que faz diferença. Você já não viu um monte de gente com colesterol baixo tomando remédio triglicéride alto? E alguém quer dar remédio para triglicéride? Triglicéride é comportamental, é alimentar. Você corrige a tua alimentação, abaixa o teu triglicéride. Se abaixar o teu triglicéride, vai baixar seu LDL. Então você corrige pela causa, pela alimentação, pelo estilo de vida, pelo amor de Deus. Sociedade, desperta. Ontem eu dei bronca em vocês acreditando que ser diabético, comer e beber à vontade, depois um remédio vai cuidar disso. É a mesma coisa, você está inflamado, tem alterações, está oxidando o LDL, aí acredita que vai tomar um remédio que vai baixar o colesterol, vai te salvar. Se você está oxidando o LDL porque come errado, é sedentário, e é etilista e bebe e consome um monte de açúcar, a única maneira de você ser saudável é corrigir seu comportamento, cara. Como é que uma doença comportamental pelo seu estilo de vida vai ser corrigida pela medicação? Você tem que acordar, tirar essa bunda da cadeira, despertar, deixar de ser preguiçoso, delegar tua saúde para comprimidos, para a indústria farmacêutica, ficar acreditando nisso pela sua preguiça, só para não ter que mudar os seus excessos e o seu comportamento sedentário de consumo excessivo de qualquer tipo de açúcar. Você se envenena todo dia e acredita que o comprimido vai te salvar. E ainda fica lá muriando. Né? E ainda dá dor de cabeça para os seus familiares. Não tem jeito. Você quer ter saúde, vai ter que ser saudável. Parece tão ridículo o que eu estou falando, mas parece que eu tenho que repetir. Você quer saúde? Então deixa eu te falar, você não vai comprar. Você vai ter que adquirir. Então você vai ter que ser uma pessoa saudável para ter saúde. Você não vai ter saúde adquirindo, comprando produtos da indústria farmacêutica receitados por médicos. Você nunca vai ter saúde, porque ninguém trata a sua saúde. Estão tratando doenças com medicamentos, cara. Não tem cabimento você evoluir com comportamento. Dorme mal, come errado, é sedentário a vida toda e aí tem uma doença. E agora vai tomar um remédio para corrigir isso. Em vez de corrigir seu comportamento e seu estilo de vida. Bom, o recado está dado. Vou trazer para você um post, vou trazer para você artigo científico de tudo que eu estou te falando. E agora, com a informação, você escolhe se você aceita ou a ignora. Porque o ignorante não é o que não sabe, é aquele que ignora a informação. Daqui a pouco eu coloco meu post, vai até lá, dá uma lida, acessa as referências. Valeu!